Bom, pessoal, então vamos fazer uma revisão fantástica aqui de questões, né, relacionadas à matéria de gestão pública. Então, quero que você acompanhe aí comigo a nossa primeira questão. Bom, a questão que nós vamos resolver, ela caiu no concurso da Artesp em 2017 para agente de fiscalização à regulação de transporte, técnica em contabilidade. A questão diz assim: considere os determinantes de sucesso do processo abaixo. O item 1 diz assim: o planejamento estratégico depende de uma liderança centralizada, levando as pessoas a se envolverem na estratégia da organização e não no processo. Bom, veja bem, você pausa o vídeo aí, tenta resolver, tá bom? A questão. E o que acontece? Esse item aqui está errado, gente. Por quê? Por que ele está errado? Porque veja bem, primeiro que ele fala sobre liderança centralizada. A bem da verdade, hoje nós temos uma ideia de liderança situacional, certo? Uma liderança situacional é uma liderança que estará de acordo com as circunstâncias, com as necessidades. O líder ele tem que saber liderar o pessoal, né, de maneira que ele consiga motivar, influenciar, persuadir. Isso é muito importante no processo de liderança. Outra coisa também a gente tem que levar em consideração que precisamos ser orientados por processos. Faz parte. Processo, que inclusive é tema da sua matéria, né, é um conjunto de ações. Processo é um conjunto de atividades importantes e pertinentes no dia a dia da organização. Então, logo, o item 1 está errado. Se o item 1 está errado, pessoal, o que você pode fazer? Tudo que for item 1 aqui nas alternativas, você já elimina. Ó. Está correto que consta apenas em. B tem item 1, já era. C tem item 1, também já era. Ok? Bom, aí nós vamos para a 2. A 2 diz assim: o ambiente externo deve ser considerado como um dos fatores importantes no jogo estratégico. Verdade. O ambiente externo tem a ver com oportunidades e ameaças. Certo? Por outro lado, a organização não precisa responder às forças do ambiente de tarefa. Errado. Forças do ambiente de tarefa seriam o ambiente interno, e aqui tem a ver justamente com as forças e as fraquezas. Se você parar para pensar, esse item aqui traz uma ideia do quê? Da análise SWOT. E aí, portanto, esse item está errado também. Bom, se ele está errado, o que você faz? Elimina tudo que tiver 2, ó. Alternativa A. E você elimina também a alternativa E. Pronto, nós achamos o nosso gabarito. O nosso gabarito é a alternativa C. 3 e 4 estão corretas. A 3 diz assim: o planejamento estratégico é um processo emergente e incremental de aprendizado. As organizações precisam se transformar em sistemas de aprendizagem organizacional. É isso aí, está correto, né? É incremental, é emergente, é necessário, tudo bem? A organização ela vai melhorando gradativamente, uma melhoria contínua, um aprendizado constante, inclusive aprender com seus próprios concorrentes, fazendo assim o que nós chamamos de benchmarking. Benchmarking, certo? E o item 4 diz assim: deve haver uma liderança do principal gestor da organização no processo de elaboração das estratégias. Corretíssimo. O líder, ele tem que saber, como eu falei, influenciar, persuadir, motivar as pessoas, né? Então, deve haver uma liderança do principal gestor para isso. Logo, o item 4 está correto também, por isso, como eu falei, nós ficamos com a alternativa C, como você pode observar aí. Beleza? Então, primeira questãozinha nós matamos, mas eu trouxe aqui alguns conceitos para vocês relacionados a tipo de planejamento, tema recorrente em provas, né, de concurso, não vai ser diferente na sua prova. E aí você precisa se lembrar que o planejamento operacional é um planejamento a curto prazo. O planejamento operacional, ele visa, na verdade, né, executar como serão executadas as tarefas, executar tarefas, certo? Então, por isso, entendido aí como operacional, o planejamento operacional ele é mais detalhado,
portanto, ele é mais minucioso, certo? Já o planejamento tático, ele é a médio prazo, ok? E o planejamento tático, ele é departamental. O que significa? Que ele é setorial. O planejamento tático, ele vai se preocupar com as unidades da organização, com setores. Então, você pode imaginar, por exemplo, o setor de marketing, setor de vendas, setor de produção. Vai ter um planejamento para esses setores, ou para essas unidades, ou para esses departamentos. Pode cair assim na sua prova. O planejamento estratégico, logo, ele é a longo prazo. A partir de 5 anos, entendemos como um planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele é global. Ele abrange a organização como um todo, beleza? O planejamento estratégico, ele na verdade, ele tem um envolvimento de todos. Então, todos, na verdade, se envolvem com a organização, de todos os níveis, apesar de ser realizado no nível estratégico, no nível institucional da organização, pela cúpula, pelo alto escalão, tá? O planejamento estratégico, nós vamos ter, na verdade, o quê? Nós vamos ter a definição dos objetivos, né? Estratégicos, evidentemente. O objetivo é aquilo que se pretende alcançar. Nós vamos ter a definição da missão da organização, que é a sua razão de ser. Temos também a definição da visão. O que é a visão? Visão é aquilo que a organização pretende alcançar, estar, chegar, ser reconhecida pelo seu público. Guarda isso, tá? Ser reconhecida pelo público. Tudo bem? Beleza? Consolidar-se, no caso da administração pública, consolidar-se perante a sociedade. E aqui também nós teremos o que? Os valores. Os valores. Valores são princípios norteadores. Aquilo que tem importância, que tem significado para a instituição. Por isso que é envolvimento de todos, tá? Porque isso é repassado para todos os níveis da organização, ok? Vamos dar continuidade. Eu trouxe aqui alguns conceitos, né? Para você visualizar comigo. Olha só. Planejamento estratégico tem como foco o período de longo prazo, conforme eu disse para vocês, e os responsáveis são da alta administração, ou seja, do nível institucional. Abrange a organização como um todo. Portanto, as decisões que são tomadas serão importantes de maneira ampla e global. No planejamento estratégico, teremos a definição da missão, que é a razão de ser, como eu falei para você, razão de existência da organização. Guarda isso, leva para sua prova, cola na sua mente aí, tá bom? Visão, ou seja, aquilo que a organização pretende ser. Interessante a gente observar o seguinte, tá? Que a missão, ela é atemporal, ok? Enquanto que a visão, ela é temporal, certo? E os valores, que são valores? Valores são princípios norteadores, crenças que têm significado, que têm importância. Então, a gente vai ter aqui objetivos estratégicos, também são definidos, né? Objetivo é aquilo que se pretende alcançar, por ser estratégico, logo é a longo prazo. E também as metas. Logo, os planos estratégicos são desmembrados para os inferiores, ou seja, para o tático e depois para o operacional. Vamos caminhar. Temos mais uma questão aqui para resolver. Bora, questão número 2. Gente, seguinte, questão número 2 é um pouquinho antiga, mas eu coloquei aqui porque ela tem muitos conceitos legais sobre benchmarking, que muito provavelmente isso aqui é tema da sua prova, hein? Então vamos lá, ó. Em relação aos tipos de benchmarking como ferramenta de mudança organizacional, considere as afirmativas abaixo. Vamos ver. A afirmativa 1 diz que é um processo sistemático e contínuo de avaliação dos produtos, serviços e processos de trabalho das organizações, que são reconhecidas como representantes das melhores práticas, com a finalidade de comparar desempenhos e identificar oportunidades de melhoria na organização. Opa, legal isso aqui, né? Ó, processo sistemático, verdade, contínuo de avaliação, que vai fazer o quê? Utilizar aí das melhores práticas, ou seja, da fonte inspiradora, da fonte de referência. Legal. 2 diz assim, é um processo gerencial
permanente que requer atualização constante da coleta e análise cuidadosa daquilo que há de melhor externamente em práticas e desempenho para as funções de tomada de decisão e de comunicação em todos os níveis da empresa. Um processo que obriga ao teste constante das ações internas em relação aos padrões externos das práticas da indústria. Interessante também o item 2, né? E o item 3? O benchmarking competitivo é baseado num processo que atravessa várias funções da organização. Pode ser encontrado na maioria das empresas do mesmo porte, como, por exemplo, o processo desde a entrada de um pedido até a entrega do produto ao cliente. Já o item 4 diz: o benchmarking genérico caracteriza-se por ter como alvo específico as práticas dos concorrentes, né? Bom, é o mais usual, uma vez que as empresas querem acesso aos dados que estão ligados diretamente às atividades da concorrência. E o 5 diz: o benchmark interno significa a procura das melhores práticas dentro das diferentes unidades da própria organização, outros departamentos, sedes, etc. Tem como vantagens a facilidade para se obter parcerias, os custos mais baixos e a valorização pessoal interna, que está se referindo, né, ao benchmark interno, diferentes unidades da própria organização, beleza? O gabarito da nossa questão é: está correto que se afirma apenas em alternativa A, 1, 2, 3 e 4, alternativa B, 1, 2 e 5, alternativa C, 1, 4 e 5, alternativa D, 2 e 3 e alternativa E, 3, 4 e 5. O gabarito da nossa questão é a alternativa B, 1, 2 e 5. Vamos ver por quê? Olha só, pessoal, o item 1, ele diz que é processo sistemático e contínuo de avaliação dos produtos, serviços e processos de trabalho das organizações que são reconhecidas como representantes das melhores práticas. É isso mesmo. Por isso que o item 1 está bem aqui, ó, na alternativa B, tá? Tá corretíssimo. Já o item 2 fala que é um processo gerencial permanente que requer atualização constante da coleta e análise cuidadosa daquilo que há de melhor externamente em práticas e desempenho para as funções de tomada de decisão em todos os níveis da empresa. Um processo que obriga ao teste constante das ações internas em relação aos padrões externos das práticas da indústria. Também está um item correto, né? Evidentemente que ele tratou de um tema específico, mas legal. Já o item 3 está errado. Por quê? Porque o item 3, ele diz assim que o benchmark competitivo é baseado num processo que atravessa várias funções da organização e pode ser encontrado na maioria das empresas do mesmo porte. Bom, se são empresas do mesmo porte, pessoal, não é competitivo, né? Apesar que aqui tudo bem, né? Empresas do mesmo porte, como por exemplo o processo desde a entrada de um pedido até a entrega do produto ao cliente. Bom, então, veja bem, ele fala de atravessa várias funções da organização. Se atravessa várias funções da organização, é interno, tá bom? Que mais? Vamos lá. O 4 diz assim: o benchmarking genérico caracteriza-se por ter como alvo específico as práticas concorrentes. Não, na verdade, não é genérico aqui, né? Aqui é competitivo. Competitivo, tá? Então, mesmo que você tivesse na dúvida e ficou, de repente, na dúvida no item 3, dava para resolver a questão sabendo que o item 4 está errado e tendo certeza, né, que o item 1, 2 e o 5, inclusive, está certo. Que ele falou: benchmark interno significa a procura pelas melhores práticas dentro das diferentes unidades da própria organização. Então, está se tratando aqui do interno. Fechou? Então, tá bom. Coloquei aqui para vocês os conceitos relacionados a benchmarking, que é a apropriação das melhores práticas. Imitar quem é o melhor é ter um ponto referencial, é ter uma fonte de inspiração. Guarda isso, tá? Cola na mente aí, hein? Benchmarking competitivo. Quando a referência passa a ser um concorrente, a organização pode e deve aprender muito com seus próprios concorrentes. Benchmarking genérico é a imitação de organizações de ramos diferentes. E benchmarking interno é a apropriação dentro da própria organização, um departamento imitar o outro. Beleza?
Então vamos caminhar. Próxima questão. A nossa próxima questão caiu no TRT de Pernambuco, 2018. Diz assim: considere que determinada sociedade de economia mista esteja na fase inicial de implementação de seu planejamento estratégico. Mais precisamente, na definição da missão da entidade, o que significa, de acordo com a conceituação apresentada pela literatura. Alternativa A: os futuros potenciais da entidade com análise de variáveis internas e externas que impactam sua atuação. O projeto de futuro da entidade, ou seja, quais são os objetivos estratégicos. A expressão da essência da entidade, de seus propósitos, ou mais precisamente, da sua própria razão de existir. Gente, claro que esse é o nosso gabarito. Alternativa C. Tudo bem? A alternativa D diz que os princípios, crenças e padrões que orientam a atuação da entidade. Veja, princípios, crenças e padrões, isso aqui são valores. As forças e fraquezas da organização, bem como desafios e oportunidades. Isso aqui é análise SWOT. Análise SWOT. Os futuros potenciais da entidade com análise de variáveis internas e externas. Bom, se a gente vai analisar as variáveis, tem a ver com a análise SWOT, com a FOFA, e aí você escolhe as estratégias de acordo com as variáveis, tá? O projeto de futuro da entidade, ou seja, quais são os seus objetivos? Não tem nada a ver, né? Define-se também objetivos, assim como define-se também missão, razão de existir, essência da organização, propósito, certo? Então, ficamos aí com a alternativa C na questão número 3. Eu coloquei aqui para você que o planejamento estratégico define missão. Você precisa guardar isso, tá? Ó, razão de ser é atemporal, é a essência da organização, não está atrelada ao tempo necessariamente. Diferente de visão. Visão é temporal, tá? É a organização se consolidar. Eita, é que eu errei tudo aqui. Deixa eu apagar para anotar isso aqui para você novamente. Ó, consolidar-se. Tá bom? Consolidar-se com o seu cliente, no caso da administração pública, né? A gente vai pensar na sociedade. Ser reconhecida. Fica de olho nessas duas palavras aqui, tá? São palavras-chave aí para você resolver uma questão sobre visão. Já os valores, como eu falei, são princípios norteadores, são crenças, aquilo que se acredita, aquilo que tem importância, ok? Olha só para você ter uma noção, eu trouxe aqui o mapa estratégico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Os outros são parecidos também, né, dos outros órgãos. Então, ó, nós temos aqui a frase da missão, garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva. Isso pode cair na sua prova, tá? Ter essa frase e perguntar que essa frase se refere a quê? A missão. Temos aqui a visão de futuro, consolidar-se perante a sociedade com uma justiça efetiva e transparente, certo? Aí aqui mostra as tendências atuais no mapa estratégico, 2015, e como a organização pretende ser vista em 2020. Quais são os valores? Está aqui, ó, ética, respeito à cidadania, responsabilidade ambiental, acessibilidade, transparência, efetividade, modernidade e avaliação. E temos aqui as perspectivas de análise, sociedade, processos internos e recursos. E essas outras informações que você está vendo aqui são os objetivos, ou também conhecidos como macro desafios. Tá bom, gente? Tema de prova isso aí, toma cuidado, tá? Vamos lá, mais uma questão de 2018. Essa questão caiu no concurso da Secretaria da Fazenda de Goiás. Auditor Fiscal da Receita Estadual. Diz assim: o Balance Scorecard, BSC, propicia o alinhamento das iniciativas, projetos, ações ou serviços de TI aos objetivos estratégicos do negócio, considerando 4 perspectivas principais. São elas: financeira, clientes. Bom, aí aqui você tem que fazer o que nas alternativas? Procurar mais 2, né? Porque são 4 perspectivas.
Governança e segurança da informação? Não, né, galera? Nada a ver. Ambiente externo também não. Gestão de pessoas, muito menos. Mercado de serviços, não. Gestão da qualidade também não. Processos internos e aprendizado e crescimento. Opa, esse é o nosso gabarito. Alternativa D na questão número 4, ok? Processos externos e auditoria externa, de forma alguma, por isso ficamos com a alternativa D de dado. Caminhando, vamos lá. Ó, tá aí, ó, apareceu para você. Vamos caminhar. Quero trazer para você algumas informações relacionadas ao BSC. Primeira coisa que você tem que saber é que o BSC, Balance Scorecard, é um processo de medição. Só que é uma medição equilibrada. Por quê? Porque leva-se em consideração os aspectos financeiros, mas também os não financeiros. Ó, e os não financeiros. Certo? Então vai se levar em consideração isso. Ok? Beleza? Aí é o seguinte. Nós temos um mapa estratégico. O mapa estratégico no BSC, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a missão da organização, a visão e os valores, que nós já discutimos aqui nessa aula, tá? Beleza? Você vai encontrar isso no mapa estratégico. Temos também como componentes, tá, gente? Ó, deixa claro. Espera aí, deixa eu pegar outra caneta aqui. Ó, quais são, se cair na sua prova é isso, ó. Quais são os componentes do BSC? Você vai resolver isso aqui, ó. Você vai falar que é mapa estratégico, são os objetivos e as metas da organização, ou seja, aquilo que a organização pretende alcançar. Os planos de ação pode cair assim também, ó. Programas, projetos e iniciativas estratégicas. Então, caiu isso, ele está se referindo aos planos de ação, ou seja, como um componente do BSC, Balance Scorecard. E temos também os indicadores, que vão servir para medir o desempenho. Medir desempenho. Esses indicadores aqui estão atrelados à eficiência, tá? Olha só, eficiência, eficácia e efetividade. Certo? Beleza? Então é isso aí. Continuando, olha só, trouxe mais conceitos ainda, para você ficar craque nessa matéria, cara. BSC procura medir o desempenho financeiro e não financeiro, conforme eu falei para você, por meio de perspectivas de análise, que podem ser chamadas também de dimensões estratégicas. Ok? Quais são as dimensões aí, né, estratégicas que nós temos? As finanças, ou seja, a parte financeira, os processos internos, toma cuidado com isso, que a banca, inclusive a FCC, já colocou uma vez numa questãozinha, chamando de processos externos. Errado, são processos internos. Também o crescimento e desenvolvimento e clientes, dentro da visão e estratégia organizacional. Certo? Então, isso nós temos aí como BSC. Bom, então você tem financeira, processos, aprendizado e clientes e a visão estratégica da organização. Quais são as perspectivas de análises do BSC, galera? Nós temos aqui o financeiro. Para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Os processos internos de negócio, para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? Lembrando que processo é um conjunto de ações, tá? Aprendizado e crescimento, para alcançar nossa visão como sustentabilidade de mudar e progredir. E por fim, cliente, para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes. Então, são as perspectivas do BSC. Bom, de novo, né, eu estou trazendo para você mais uma vez, como exemplo, aí, o mapa estratégico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Você deve estar se perguntando por quê? Porque é o seguinte, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele trabalha com o BSC. Tá?
Olha só, sociedade, processos internos e recursos são perspectivas, ó, perspectivas de análises, certo? São perspectivas de análise, ou seja, são dimensões do BSC. Fica ligado nisso. Agora, veja que interessante. Eu vou grifar com outra caneta aqui. Mas espera aí, professor. Você não disse que financeiro, processos internos, aprendizado e crescimento do cliente? Então, esse é o BSC, que eu vou chamar aqui, ó, BSC original, certo? Aí, o que acontece? Você, na verdade, a organização, ela não necessariamente vai trabalhar somente com essas perspectivas. Cada organização pode trabalhar com perspectivas diferenciadas. Essas perspectivas aqui foi de acordo com quem? Foi de acordo com os professores de Harvard. Tá? Quem são esses professores? Robert Kaplan e o professor David Norton, que trouxe esses conceitos. Tudo bem? Bem interessante, né, gente? Isso em 1992. Já foi até tema de prova, inclusive. Certo? Então não precisa ser necessariamente isso. O BSC não está engessado, desde que tenha aspectos financeiros e não financeiros. Então aqui, você fala assim, espera aí, quais são os aspectos financeiros aqui? A gente pode observar, são os recursos. Aqui, ó, recursos, certo? Ó, melhoria na gestão de pessoas, ó, aperfeiçoamento da gestão de custos, está aqui, ó, instituição da governança e melhoria da infraestrutura e governança e tecnologia da informação. A sociedade entra como cliente e os processos internos você está vendo aqui. Aí é interessante, deixa eu lá, eu ia trazer outra ideia para você que é o seguinte, tá? Ó, você está vendo aqui missão, visão e essas informações são os objetivos estratégicos, tá? Que vão fazer parte do quê? Que vão fazer parte aí do mapa estratégico, ou seja, são componentes. E os valores também são componentes, tá? Então, ó, sociedade, processos internos e recursos são perspectivas de análises, certo? Já o restante são componentes do BSC. Ficou claro? Aí um mapa estratégico tem uma visão aqui, uma tendência, qual é a sua, como ele está em 2015 e como ele estará em 2020, ou pelo menos essa é a pretensão, vamos dizer assim. Vamos resolver mais uma questão número 5. Essa questão aqui, gente, ela caiu no concurso da Prefeitura de Recife, tá? E ela diz assim, ó, 2019, super recente. Um analista de planejamento, orçamento e gestão está desenvolvendo o cronograma de um projeto seguindo as recomendações do guia PMBOK, sexta edição, para estimar a flexibilidade nas sequências lógicas das atividades da rede. Dentro do modelo do cronograma, ele deverá utilizar que ferramenta, que técnica, que método? A técnica de compressão do cronograma, alternativa A. B, a técnica de análise de dados e otimização, alternativa B. Alternativa C, o método do caminho crítico. Ou alternativa D, o método de análise de variação. E alternativa E, o método de Monte Carlo. O gabarito da nossa questão é a alternativa C, viu, galera? O método do caminho crítico. Por quê? Porque o caminho crítico visa estimar, tá bom? Uma duração mínima do projeto com um grau de flexibilidade nas sequências lógicas aí das atividades da rede, certo? Ó, essa informação está no guia PMBOK. Vale lembrar que o guia PMBOK é um guia de gerenciamento, ó, eita, peraí que ficou horrível aqui. Um guia de gerenciamento de projetos. Tudo bem? Um guia de gerenciamento de projetos, tudo bem? Beleza? Um manual de instrução. Então, o PMBOK vai servir muito para os projetos. Logo, essa matéria aqui, essa questão tem a ver com gestão de projetos. Fique esperto com isso, tá? Eu trouxe vários conceitos aqui para vocês, quero que você visualize comigo. Ó, qual é o conceito que estava lá dizendo na alternativa, né? Qual o conceito? Deixa eu só pegar aqui uma caneta vermelha, agora sim.
de compressão do cronograma. Tá aqui o conceito, ó. Guarda isso, hein? São técnicas de compressão de cronograma, são usadas para encurtar a duração do mesmo, sem reduzir o escopo do projeto, ou seja, o objetivo do projeto, a fim de cumprir as restrições do programa, as datas impostas ou os outros objetivos do cronograma. Então, o que acontece aqui? Não se altera nada, tá? O escopo, no caso, mas procura encurtar a duração. Método do caminho crítico, que foi o nosso gabarito, né? É um método usado para estimar a duração mínima do projeto e de determinar o grau de flexibilidade nos caminhos lógicos da rede dentro do modelo do cronograma. Esta técnica de análise da rede do cronograma calcula as datas de início e término mais cedo e o início, né, e término mais tarde para todas as atividades sem considerar quaisquer limitações de recursos. Certo? Ó, isso já foi tema de prova, logo a questãozinha pode tratar de compressão, a próxima, né, na sua prova, inclusive. Temos aqui a simulação de Monte Carlo. É um processo que gera centenas ou milhares de resultados prováveis, de um desempenho com base em distribuições de probabilidade dos custos e do cronograma em tarefas distintas. Os resultados são, então, usados para gerar uma distribuição de probabilidades para o projeto como um todo. Otimização de recursos. As técnicas de otimização de recursos envolvem o agendamento de atividades e os recursos necessários a tais atividades, enquanto leva em consideração tanto a disponibilidade dos recursos como o tempo do projeto. Temos aqui também análise de variação, uma técnica para determinar a causa, o grau de diferença entre a linha de base e o desempenho real. Tá vendo que interessante? Isso significa análise de variação, tá bom? Usar uma técnica para determinar a causa, o grau de diferença entre a linha de base e o desempenho real. E temos também a técnica de revisão e avaliação PERT. Ó, já caiu algumas vezes na prova, toma cuidado com isso aqui. É uma técnica de estimativa que aplica uma média ponderada de estimativas otimista, pessimista e mais provável, quando existe incerteza em relação às atividades da atividade distinta. Então, aí pode-se utilizar PERT. Tem aqui o nome em inglês, tá, gente? Tá aí para você, ó. Certo? Bom, vamos resolver mais uma questão, questão número 6. 2016, Banco FCC, TRT, 23ª Região. A atuação da administração pública vem sendo cada vez mais pautada e avaliada por critérios de eficiência, eficácia e efetividade. Nesse contexto, considere: uma ação administrativa é considerada eficiente quando contempla o uso racional e econômico de insumos para sua consecução. Opa, usar de maneira racional é eficiente, galera? Olha só que interessante, né? 2. A efetividade de uma ação administrativa depende do nível de atingimento das metas estabelecidas internamente e não necessariamente de seus efeitos externos. Cuidado, hein? E 3. A eficácia de uma ação administrativa corresponde ao grau máximo de sucesso da referida ação, consiste na satisfação das necessidades da sociedade em relação àquela demandas. Ó, você já foi meu aluno, eu bati muitas vezes na tecla isso aqui. Você com certeza deve ter acertado. O gabarito é a alternativa E, tá? Porque só o item 1 está correto, gente. O item 2 está errado. Por quê? Porque ele fala que são metas estabelecidas internamente. Só para o âmbito interno, na verdade não, é para o âmbito externo, já que é efetivo, tem que surtir efeito na vida do cliente, no caso da administração pública da sociedade. Então aí ele fala, não necessariamente de efeitos externos, é justamente efetividade são efeitos externos. Eficácia são efeitos internos. Agora, efetividade são efeitos externos, ok? A eficácia de uma ação administrativa corresponde ao grau máximo de sucesso da referida ação, consistente na satisfação das necessidades. Ó, satisfazer necessidade não é eficácia da sociedade. Satisfazer necessidade da sociedade é efetividade.
efetividade. Por isso, nós ficamos aqui com a alternativa E nessa questão, ok? Olha só, eu trouxe aqui alguns conceitos para vocês visualizarem comigo a respeito do tema eficiência, eficácia e efetividade. Tá vendo? Que revisão, hein? Que super revisão. Não é somente resolver questões. Eu estou aproveitando e trazendo também teoria aí para você. Eficiência, relação entre os produtos, serviços gerados com os insumos utilizados, relacionando o que foi entregue e o que foi consumido de recursos, utilizando sob a forma de custos ou produtividade. Eficácia, quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário beneficiário direto dos produtos e serviços da organização. E efetividade, são os impactos gerados pelos produtos e serviços, processos ou projetos, atingimento dos objetivos do cliente. Por isso aqui, ó, são externos, né? Atingir o objetivo do cliente é a efetividade. Atingir o objetivo da organização. Continuando, temos mais uma questão aqui para resolver. Questão número 7, ano 2019. Bora lá. É isso aí, meu amigo. Vamos que vamos. Você vai gabaritar. Gestão pública. 2019, Prefeitura de Recife, a questão diz assim: suponha que determinada sociedade de economia mista, controlada pelo município, pretenda implementar modelo de gestão contemporânea, utilizando-se da metodologia e das ferramentas consagradas para tal implementação. Nesse sentido, uma das etapas necessárias para tanto será a... Vamos lá. Quais são as etapas necessárias para tanto? Alternativa A, a fase de mapeamento das competências, a partir da qual poderá ser identificada eventual lacuna entre as competências disponíveis na organização e aquelas requeridas para o desempenho dos cargos e funções que a interagem. Ó, ele está perguntando aqui, está falando de gestão por competência, né? E está falando de etapas necessárias para tanto. O que é necessário? Mapear? Interessante. Elaboração da denominada matriz SWOT. Bom, isso aqui tem a ver com planejamento. Peraí, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Isso aqui tem a ver com planejamento estratégico, né? Análise estratégica, para ser mais exato ainda. Alternativa B tem a ver com análise estratégica. Certo? Alternativa C, apresentação do histograma. Histograma é uma ferramenta aí utilizada para projetos. Projetos e processos. Mas é um conceito interessante, gente. Guarda aí. Cola na mente aí esse conceito. Ó, 2019 caiu na prova. Apresentação do histograma que compreende um gráfico de barras com os resultados obtidos a partir da aferição dos indicadores de desempenho aplicados a cada setor da organização. D. Construção do diagrama de Ishikawa consiste em uma representação gráfica de círculos concêntricos, sendo o de maior raio o relativo às competências comportamentais e o menor relativo às competências operacionais. Utilização de benchmarkings, consistentes em referenciais de organizações de excelência para a aferição das competências necessárias à organização. Galera, o nosso gabarito é alternativa A. Por quê? Porque ele está tratando aqui, ó, de gestão por competência. E ele fala que já começa, ó, mapeamento de competências. É a primeira fase, certo? Primeira fase, por quê? Porque mapear visa identificar as competências existentes, quais são os gaps, fazer essa análise para depois o funcionário, o servidor, passar por um processo de... Opa, deixa eu pegar aqui a caneta. Passar por um processo de treinamento, adquirir o chá, certo? O que é o chá? O chá significa conhecimento, ó, conhecimento, que é o que você está adquirindo mais ainda aqui, né? Habilidade e atitude. Ficou bem difícil de escrever aqui, mas tá bom. Beleza? Então, por isso nós ficamos com a alternativa A nessa questão. Vamos lá, ó. Trouxe aqui conceitos de gestão por competências. Formulação da estratégia por meio da
missão, visão, valores, negócio e objetivos estratégicos, tá? Aí nós temos uma outra fase que é o quê? É o mapeamento. Deixa eu só tomar um gole aqui. Vamos lá, continuando. Então, o mapeamento visa identificar os gaps, lacunas de competências. Então, ao identificar as competências necessárias existentes, a organização consegue enxergar possíveis gaps para que eles sejam reduzidos ou até mesmo eliminados. Feito isso, qual o próximo passo? Fazer um inventário das competências existentes e o planejamento do desenvolvimento da captação de competências. Ok? Continuando, gestão por competências, competências humanas. Ligadas a cada indivíduo, podem ser competências técnicas ou gerenciais, ok? As competências técnicas, pessoal, têm a ver com operacional, em realizar, operacional, para realizar uma tarefa específica. Já gerencial é para cuidar de pessoas, cuidar de setores, departamentos, orientar pessoas. Tá certo? Orientar pessoas, ok? Continuando. Temos aqui também as chamadas gestão por competências, competências organizacionais. Ou seja, as competências organizacionais são divididas também em duas, tá bom? As básicas, ligadas ao funcionamento da organização, sem diferenciação com os concorrentes, e as essenciais, ligadas às competências que representam aspectos que diferenciam a empresa de seus concorrentes, ok? Legal, pessoal. Vamos lá para mais uma questão. Questão número 8. Questão número 8 de 2016, caiu no TRT da 8ª região. A questão diz assim: de acordo com a Resolução 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça, metas de medição periódicas. Olha só, hein? Isso aqui é interessante. Resolução 198, ela trata do quê? A Resolução 198, ela trata do planejamento estratégico do Poder Judiciário e institui que todos os órgãos do Poder Judiciário precisam ter um planejamento estratégico. Agora ele está perguntando aqui quais são as metas periódicas, né? Então, claro, o que vai acontecer com essa questão? Vai misturar. Vamos ver? A alternativa A diz: referem-se a um conjunto formado pelas metas de medição continuada e pelas metas de medição periódica? Não, gente. Na verdade, isso aqui, ó, são as metas, metas nacionais. Certo? Na alternativa B, são aplicáveis aos órgãos do Poder Judiciário, acompanhadas pelo CNJ, órgão que verifica durante a vigência da Estratégia Nacional se essas metas estão sendo cumpridas nos períodos pré-definidos. Opa, aqui fala medição periódica, né? E a alternativa C, referem-se ao repositório de sugestões de desempenho institucional e de iniciativas, programas, projetos e operações. Bom, isso aqui então é um repositório de ações, né? Tem a ver com planos de ação, tem a ver com projeto. Então, não. Aqui são iniciativas. Iniciativas, tá? Ó, estratégicas. Certo, galera? Bom, e temos aqui D. São orientações ou instruções que servem para orientar a execução da estratégia nacional ou o cumprimento de uma meta ou de uma iniciativa estratégica. Orientações aqui, bom, também não é, porque isso aqui na verdade são diretrizes. A alternativa D são diretrizes, ok? E a alternativa E, referem-se a um programa, um projeto ou uma operação. Bom, isso aqui é uma iniciativa estratégica. Bom, ficamos realmente com a alternativa B, eu já tinha cantado a bola aqui para vocês, né? Aplicáveis aos órgãos, metas que estão sendo cumpridas num período pré-definido. Período pré-definido, medição periódica por período. Vamos lá. Onde você encontra essa informação na resolução? Você encontra no artigo 2º, que diz assim, considere-se para os efeitos desta resolução, né? A resolução 198, e tem todos os conceitos aqui, ó. Item 1, órgãos do Poder Judiciário são os tribunais,
indicados nos incisos 2 a 7 do artigo 92. Vale lembrar para você que esses incisos aqui estão se referindo ao CNJ, tá? Não, na verdade é ao STJ e todos os tribunais, inclusive estaduais. Juízes, entendeu? TRT, TRF, TJ e assim por diante. 2. Metas de medição continuada. Metas aplicáveis aos órgãos do Poder Judiciário durante o período de vigência. Vê como uma diferente aqui, tá? Meta de medição periódica, ó. Períodos pré-definidos. Tá vendo como é diferente? Vou pegar aqui o marca-texto que é melhor. Bom, períodos pré-definidos e aqui período de vigência. São coisas distintas. Além disso, ó, metas nacionais. Conjunto de metas formado pelas metas de medição continuada e pelas metas de medição periódica, ok? 5. Iniciativa estratégica nacional. Programa, projeto ou operação alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Diretriz estratégica. Orientações, instruções ou indicações a serem observadas na execução da estratégia nacional ou para se levar a termo uma meta ou iniciativa estratégica. Temos esse conceito aqui também de cesta de indicadores e iniciativas estratégicas. É um repositório de métricas. Está vendo que eu tinha comentado para vocês? Aqui tem o conceito, né? Eu não tinha falado sobre a cesta de indicadores. Então, ó, aproveitando, tá vendo, gente? Não é só simplesmente resolver a questão, não estou falando só isso. Estou trazendo a parte teórica da matéria para vocês, para que vocês possam detonar na prova, ok? Vamos para mais uma questão número 9. Vamos lá. 2016 a questão, caiu no concurso aqui, ó, Assembleia Legislativa, né, do Mato Grosso do Sul. Suponha que determinada sociedade de economia mista, controlada pelo Estado do Mato Grosso do Sul, pretenda utilizar como ferramenta em seu processo de planejamento estratégico e avaliação de desempenho o BSC, Balance Scorecard. Além da financeira, a referida metodologia considera também, de forma equilibrada, as seguintes perspectivas. Alternativa A, clientes, processos internos e aprendizado. Gente, logo de cara, esse é o nosso gabarito. Alternativa A. Missão, visão e valores? Não. Por quê? Porque missão, visão e valores vai fazer parte do quê? Do mapa estratégico. Tá? Desafios e oportunidades? Análise estratégica de variáveis estratégica, tá? Das variáveis externas. Análise interna e externa, aí é análise SWOT inteira. Análise SWOT. Forças, fraquezas e cenários. Bom, aqui faz parte da análise SWOT. E cenário é um planejamento, um projeto que nós podemos ter nos baseando aí em cenários. O que são cenários? São imagens futuras. Guarda isso, hein? Planejamento por cenários. Tá? Vamos lá. Então tá aí o BSC, que eu já tinha até comentado isso para você numa questão anterior, né? Procura medir o desempenho financeiro e não financeiro por meio de perspectivas de análise. Podem ser chamados também de dimensões estratégicas. São 4 as dimensões, mas não necessariamente precisa ser dessa forma, tá? Os componentes também você já sabe, mapa estratégico, objetivos e metas, planos de ação e também indicadores. Vamos caminhar. E as perspectivas aqui, que são as, podemos dizer assim, né, originais. Financeiro, processo interno de negócio, aprendizado e crescimento e clientes. Vamos lá. Mais uma questão. Questão número 10. A questão número 10. Vamos lá. Na avaliação de um programa de transferência de renda, é considerado o número de famílias que saíram da pobreza como indicador de impacto que se refere a quê? A
ao accountability, alternativa B, eficácia, alternativa C, eficiência, alternativa D, economicidade ou alternativa E, efetividade. Bom, gente, ó, guarda isso. Toda vez que se refere ao indicador de desempenho que abrange o cliente, veja bem, o número de famílias, pobre ou não, não importa, passa a ser o quê? O cliente da administração pública. Então, quando se refere ao cliente, é efetividade. Alternativa E. Beleza? Continuando, nós temos aqui os indicadores, ó. Eficiência, fazer mais com menos, tá? Então, podemos compreender a ideia de você utilizar o recurso da maneira certa. Isso aqui tem até a ver com sustentabilidade, tá? Eficácia é atingir objetivos da organização. E efetividade, aquilo que causa impacto. Causar impacto significa satisfazer o cliente. Aí vale lembrar uma outra coisa para você aqui, ó, que eficiência é operacional, eficácia é tático e efetividade é estratégico. Beleza? Bora continuar. Mais uma questão aí, questão número 11, questão super recente, 2019, TRF da 4ª região. Em um projeto gerenciado com base no guia PMBOK, 5ª edição, uma funcionária que possui habilidade no desenho de diagramas de redes terá maior utilidade trabalhando no processo que se destina a quê? Alternativa A, estimar os recursos das atividades, sequenciar as atividades, criar a estrutura analítica do processo e estimar os custos do projeto. Falei processo, mas é o projeto, tá? O gabarito da nossa questão é a alternativa B, sequenciar as atividades. É isso que ele vai fazer, tá? Primeiro tem que se sequenciar, entender a sequência, para depois corrigir, inclusive. Ó, o diagrama de rede do cronograma do projeto é uma representação gráfica das relações lógicas, também chamadas de dependências, entre as atividades do cronograma do projeto. Diagrama de rede do cronograma do projeto pode ser produzido manualmente ou através do uso de um software de gerenciamento de projetos. Pode incluir detalhes do projeto todo ou ter uma ou mais atividades de resumo. Uma descrição de resumo pode acompanhar o diagrama e descrever a abordagem básica usada para sequenciar as atividades, ok? Olha só, pessoal, essa imagem que você está vendo aí é o diagrama de rede do cronograma do projeto, tá? Olha que interessante, ok? Então, se cair isso aí na sua prova, você já sabe. Eu peguei, inclusive, do PMBOK 5ª edição, tá? Você repara que aqui a gente tem um início e nós temos um término e vários caminhos, né? Ó, tá certo? Ó, vários caminhos, ok? Beleza? Isso que é interessante, né? Visualizar quais são os caminhos. De repente dá para flexibilizar, dá para diminuir. Então, essa é uma ideia. Continuando, vamos lá, mais uma questão, questão número 12. 2019, a FAP, diz assim a questão. Uma das metodologias consagradas para a gestão de recursos humanos nas organizações é a gestão por competências, a qual apresenta como etapa necessária o mapeamento de competências. Você percebe como que as questões elas vão se repetindo ao longo do tempo, né? Você vê, nós já resolvemos uma questão sobre esse tema aqui, sobre mapeamento, sobre gestão por competências, ok? Então você vai ter que pensar no quê? Lembra como as informações que eu coloquei na questão sobre isso aqui? Então vamos lá, alternativa A, que constitui pressuposto para a delimitação das funções inerentes a cada cargo da organização e o seu enquadramento no organograma correspondente. Alternativa B, que permite identificar o gap ou lacuna
entre as competências existentes na organização e aquelas necessárias para o exercício dos postos de trabalho correspondentes. Alternativa C, a partir da prospecção de profissionais de alta performance no mercado de trabalho, geralmente com o apoio de consultorias especializadas. Alternativa D, identificando as principais habilidades comportamentais de cada integrante da organização de forma a promover a melhor alocação de recursos humanos. Ou alternativa E, aplicável exclusivamente às funções gerenciais e de comando, com vistas a identificar os líderes mais eficazes para a organização. O gabarito da nossa questão é alternativa B. Tudo bem? Simples, hein? Você resolveu uma questão comigo sobre isso. Mapear é identificar o gap, a lacuna entre as competências existentes e as necessárias. Eu canso de falar isso aqui. Uma questão que caiu em 2019, super recente. Certo? Então, de novo, para você lembrar, competências humanas podem ser técnicas ou gerenciais. Técnicas têm a ver com a realização e execução de tarefas. Já gerenciais quer cuidar de pessoas, ok? Já as competências organizacionais, elas podem ser divididas aí em competências básicas e essenciais. As básicas estão ligadas ao funcionamento da organização, sem diferenciação com os concorrentes. Já as essenciais são ligadas às competências que representam aspectos que diferenciam a empresa de seus concorrentes. Que diferenciam, gente, é aquilo que agrega, na verdade, agrega valor ao cliente. Certo? Vamos lá, questão número 13. Questão de 2017, fala sobre compliance. Tema importante para você na sua prova, hein? Sobre compliance, podemos afirmar. O termo compliance tem origem no verbo inglês, está aqui, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. Gente, isso aqui tem a ver sim, né? Realmente, compliance é você agir de acordo com uma regra, seja ela interna ou externa. A sequência correta é: apenas as assertivas 1, 2 e 4 estão corretas, apenas as assertivas 1 e 3, apenas a assertiva 3, já era, porque a 1 está certa. Beleza? Vamos para a próxima. 2. Estar em compliance ou manter a empresa em conformidade significa atender aos normativos dos órgãos reguladores, de acordo com as atividades desenvolvidas pela sua empresa, bem como regulamentos internos, principalmente aqueles inerentes ao seu controle interno. Gente, isso aqui tem tudo a ver. Claro, está certíssimo. Então, o item 2 está correto. Aqui, o item 2 tem na alternativa A. O item 2 não tem na alternativa B, então já era. Assim como também não está na alternativa D. Pronto, achamos nosso gabarito. Alternativa A. Mas a gente pode ver o restante, A3, o termo compliance tem origem no verbo, que significa conformar-se. Ou seja, numa empresa seria aceitação do status quo, sem a necessidade de promover mudanças. Não, há necessidade sim de promover mudanças, isso está errado. E 4, além de manter as informações seguras e seu negócio sempre funcionando, as organizações precisam mostrar e comprovar para o mercado que estão adotando boas práticas, certo? Para isso, as organizações precisam estar em conformidade ou em compliance. Certinho. Logo, alternativa, como eu falei, A. 1, 2 e 4 estão corretas, ok? Vamos lá. Compliance. Está em conformidade com as leis, padrões éticos, regulamentos internos e externos. Qual o objetivo? Os riscos empresariais sejam minimizados, ou seja, compliance é a linha mestra que guia o comportamento de uma empresa perante o mercado em que atua, ok? Principais benefícios das empresas que adotam compliance. Meu filho, tá pensando que a gente dá uma travada aqui na língua, né? Vantagem competitiva. Olha só, principais benefícios. O compliance é uma importante estratégia de competitividade e atratividade do negócio, já que a sociedade global vem cada vez mais conscientizando-se em relação ao consumo sustentável e ético também, exigindo das organizações posturas e comportamentos que reflitam esses valores.
Então é muito importante, né? Uma organização, ela vai querer fechar negócio com uma empresa que seja honesta. Basicamente essa ideia, que cumpre regras. Ganhos de produtividade. Uma cultura organizacional ética exerce influência sobre a integridade dos colaboradores, reduzindo a incidência de comportamentos que representam desvios. Estudos comprovam que o grau de satisfação das pessoas, de fidelização, comprometimento e rendimento do trabalho é maior dentro de organizações com forte cultura ética, melhorando o ambiente organizacional e retendo talentos. A difusão de boas práticas de governança corporativa amplia a coesão do público interno, gerando uma melhoria de produtividade contínua. Tá? São conceitos aí dos principais benefícios. Ó, alguns dados, né? 9 de dezembro de 77, por conta de problemas ligados aí à lavagem de dinheiro, imposto, essa coisa toda, nós tivemos aí na Europa a convenção relativa à obrigação de diligência dos bancos no marco da Associação de Bancos Suíços, instituindo as bases de um sistema de autorregulação de conduta, vinculando as instituições cujo descumprimento resultaria em aplicações aí de sanções, de penas, como multas e outras penalidades. Outubro de 2001, nós tivemos aí o atentado, né, às Torres Gêmeas. Entidades financeiras deverão observar, desenvolver políticas e procedimentos de controle interno com o intuito de proteger-se contra a lavagem de dinheiro. Então a gente vê muito sobre isso, né? E aí por isso que hoje, atualmente, está até em moda no Brasil falar sobre compliance. Continuando, questão 14, 2012, TRF, 5ª região. A questão diz assim: não constitui princípio de conduta previsto no Código de Conduta do Conselho da Justiça Federal, de primeiro e segundo graus. Vamos lá, Resolução 147 de 2011. Respeito? Não, respeito tá lá, constitui sim um princípio de conduta. Integridade? Também constitui. Lisura também, transparência também. Etaísmo não. Etaísmo não, tá? Posso estar enganado, mas acredito que etaísmo tem a ver com uma falta de gerência, ética, tudo bem? Nesse patamar aí. Então, por isso, nós ficamos com a alternativa E, já que a questão diz aqui o quê? Ó, não condiz. Certo? Então, realmente, ó, alternativa E, etaísmo. Está aqui, inclusive, no Código de Conduta da Justiça Federal, tá vendo? Resolução 147 de 2011, os princípios de conduta. Artigo 4º. A conduta dos destinatários do Código deverá ser pautada pelos princípios da integridade, lisura, transparência, respeito e moralidade. Artigo 4º. Ok? Vamos lá, mais uma questão. Questão número 15. 2016, FCC, diz assim: a expressão accountability, que passou a ser muito aplicada no âmbito da administração pública ao influxo da implementação do modelo gerencial, diz respeito a quê? Alternativa A, instrumentos de mensuração da vontade da sociedade. B, mecanismos de obtenção da participação popular. Alternativa C, estratégias de redução de custos e melhoria do serviço público. Alternativa D, medidas de controle de gastos e responsabilidade fiscal. Ou alternativa E, prestação de contas e responsabilização dos agentes públicos. Tenho certeza absoluta que você que já viu outras aulas minhas, você vai resolver isso aqui numa boa, fácil, fácil. É justamente esse conceito, prestação de contas por parte do gestor. Então, ficamos aqui com a alternativa E na questão número 15. E aí, eu trouxe aqui um conceito para você de avaliação, que é um julgamento sistemático dos processos ou dos produtos de uma política, programa ou projeto,
tendo como referência critérios explícitos a fim de contribuir para o seu aperfeiçoamento, a melhoria do processo decisório, o aprendizado institucional e o aumento do accountability. Legal? Accountability é justamente a ideia de prestação de contas, olha só, e também a responsabilização que o agente público, aí no caso, né, deve ter. Portanto, repassar informações de maneira clara e quais foram as suas decisões é fator crucial numa administração que se preza por uma metodologia aí gerencial, ok? Bom, tá aí, a gente pode ter também, ó, esse conceito que o accountability ele pode ser vertical, que é por meio do voto, da eleição, tá? O accountability pode ser horizontal, aí que a gente vai ter o controle. Opa, peraí, deixa eu pegar aqui uma borracha. Ó. Controle interno e externo, inclusive, tá? E o societal é quando a própria sociedade fiscaliza os atos da administração pública. Aí chamamos isso de accountability societal. Legal? Ó, a avaliação ela pode ser feita de 3 formas quanto ao momento da realização. Ela pode ser a priori, tá? Quem lembra disso aí, ó, eu comentei isso em sala. Quem teve aula comigo aí no presencial também, né? A priori, antes e da execução. Concomitante, durante e a execução. E a última aqui, ó, posteriori, depois da execução. Vamos lá, pessoal, tenho mais uma questão aqui para resolver com você, tudo bem? Questão, ó, número 16, ano 2018, que é um concurso aí da FCC para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A questão diz assim: o ciclo PDCA, também denominado de ciclo de Deming, constitui uma ferramenta utilizada principalmente para: alternativa A, gestão de desempenho, começando pelo planejamento estratégico, passando pela aplicação de medidas de desenvolvimento de recursos humanos e capacitação, chegando à fase avaliativa. Alternativa B, gerenciamento de projetos, englobando priorização, análise, desenvolvimento e avaliação de resultados. C, controle de processos, tendo como etapas o planejamento, a execução, a verificação e culminando nas ações avaliativas e corretivas. Olha, a questão de 2018, bem recente. Mas, ó, se você tem essa informação, se você assistiu aulas aí teóricas relacionadas ao tema, você resolve tranquilamente. É a alternativa C. O que a gente tem aqui? Justamente o ciclo PDCA, ele vai descrevendo, ó, P de planejamento, executar é a palavra em inglês do, né? Check, verificação, e act, ação corretiva, tá bom? Aí a D fala em gestão de riscos, nada a ver, e a outra E fala sobre gestão da qualidade. Misturou tudo aqui. Vamos lá? Olha só, tá aqui, ó, ciclo PDCA, plan, você já sabe, planejar objetivos, metas, estratégias. Do, que significa o quê? Executar. Check, que significa checar, avaliar. Certo? Beleza? E act, que nós temos aqui o quê? Uma ação corretiva. Por quê? Porque se eu descubro que tem muitos gaps, muitos defeitos, eu preciso agir. Para quê? Para ficar bom, né? Evidentemente. Se está tudo ok na avaliação, eu percebi isso, lá na checagem, na verificação aqui, ó, aí eu padronizo. Beleza? Vamos caminhar? Ó, tá aqui, ó. Plan. Estabelecer objetivos e metas, com ações e metas para que estes objetivos sejam alcançados. O próximo, executa-se o plano e coleta-se os dados para a próxima fase. Treinar funcionários nas atividades que devem executar. Check, verificação dos resultados, ou simplesmente a ideia da avaliação, tá? E act, padronização das ações e dos planejamentos e ações corretivas. Bom, tá aqui de novo, ó, plan, identifique o problema, descubra
onde e por que ele começa. Planeje as melhorias e crie o plano de ação. Envolva as pessoas e execute o plano. Analise se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu. E, por fim, act, compartilhe o aprendizado, padronize o processo ou reflita se não deu certo, né? O que pode ser mudado e gire o PDCA. Continuando, questão 17 de 2017, TRF. Quanto à ordem de prioridade a ser observada nas políticas de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos, essa questão tem a ver com o quê? Tem a ver com sustentabilidade, matéria aí também de gestão pública, tá? Alternativa A. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos é o objetivo maior da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Não, sabe por quê? Porque o objetivo maior a gente pode entender como a ideia de não geração de resíduos, certo? B. A ordem de prioridade é reciclagem, não geração e, por fim, o uso como fonte de energia. Gente, primeiro vem não geração, para depois, na verdade, para depois reaproveitamento, depois reciclagem, tá? C. A ordem de prioridade se inicia com tentativa de não geração, certo? Segue com a redução, sim, com a reutilização, com a reciclagem, com o tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Maravilha. Disposição final significa destinação. Destinação final. Portanto, o gabarito é a alternativa C. E, segundo o princípio do poluidor pagador, a prioridade é a não geração, a taxação daqueles que geram mais, e quanto aos resíduos gerados, a disposição final é efetuada em consonância com a política de saneamento básico. Nada a ver, ficamos aí com a alternativa C mesmo. Olha só, sabe onde você vai encontrar essa informação? Na própria lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, no artigo 9º, gente, ó, artigo 9º. Estou deixando aí para você dar uma lida, tá? Ó, a prioridade é essa, ó. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Vamos lá, mais uma questão, 18. Ela é de 2017, caiu no TRF, 5ª região. De acordo com a Lei 12.305/2010, as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Este cadastro será coordenado pelo órgão federal competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do CISNAMA, e implantado de forma setorizada pelas autoridades estaduais e municipais, tratando de setores regionalizados. Ou B, de metrologia, normalização e qualidade industrial, sem metro, e implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Ou do meio ambiente, pelo CISNAMA, implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Opa, esse é o nosso gabarito. Já vou até te mostrar aqui, ó, tá no artigo 37, capítulo 4, que trata dos resíduos sólidos, a partir do artigo 37. Tá certo? Então, tem todas as informações, depois você dá uma lida aí. Questão 19. Essa questão já é uma questão CESP, tá? Que eu estou aproveitando para colocar aqui para você, porque as demais questões nós até resolvemos em sala de aula, para quem teve aula comigo, obviamente. Área órfã contaminada é aquela em que os contaminantes presentes não apresentam significativo risco à sociedade pública ou à qualidade ambiental? Tem nada a ver isso, né? Área ambiental, a área órfã contaminada é uma área em que a administração pública não consegue saber quem foi o responsável por aquilo, certo? Imagina, na calada da noite, caminhões e mais caminhões jogando rejeitos numa determinada área, das 6 horas da manhã eles desaparecem, né? Faz tudo clandestinamente. Então a gente vai ter o quê? Uma área contaminada. Vamos lá, então tá certa. E a questão 20.
Nossa última questão, pessoal, dessa bateria aqui de questões. Vamos ler. Ó, na cartilha Agenda Ambiental, na administração pública, consta que a responsabilidade socioambiental se inicia com a decisão da instituição de revisar posturas, atitudes e práticas internas com a finalidade de consolidar a agenda ambiental em sua estrutura organizacional. O grande líder consiste na transformação do recurso teórico em ações efetivas e a intenção em compromisso. Os princípios da responsabilidade socioambiental requerem, portanto, cooperação e empenho em torno das causas significativas e inadiáveis. João, servidor público preocupado com a sustentabilidade ambiental, propôs medidas de combate ao desperdício e uso racional de recursos na instituição em que trabalha. Dentre as medidas propostas por João, qual não é condizente? Ó, cuidado, hein? Qual não é condizente com os objetivos da Agenda Ambiental da Administração Pública, conhecida aí como A3P, tá bom? A. Desligar luzes e monitores na hora do almoço. Gente, isso aqui faz todo sentido, né? Tem que fazer isso mesmo. Opa, peraí que eu passei a borracha no lugar errado aqui. Então, ó, desligar os... Opa. Desligar as luzes e os monitores não faz sentido, né? Coibir a implantação de sensores em banheiros. Opa, isso aqui tá certinho. Tá bom? Desligar um dos elevadores da instituição em horários específicos, pode ser. E promover campanhas de conscientização para o uso de copos individuais não descartáveis. Isso aqui também faz parte. Então, logo, ficamos com a alternativa B. Coibir a implantação de sensores em banheiro errado, né? Se a gente tem sensor, significa dizer que quando não tiver ninguém naquele ambiente, as luzes se apagarão por conta do sensor. Está sendo muito utilizado atualmente na administração pública, ok? Legal, gente? E aí? Show de bola? Deu para entender como que isso pode cair na sua prova? Foram 20 questões aí, viu? Uma bela de uma revisão por meio de questões para você ficar craque. Matéria aí de gestão pública, seja ela voltada à gestão, seja voltada a uma outra parte, tipo atendimento, legislação, português, você viu que isso ocorre, né? Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, grande abraço.